primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, apenas os versos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. São apenas 2 versos, irmãos, seria interessante relermos esses versículos. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meus irmãos, evidentemente a fé cristã, como expressão verdadeira, genuína da vontade de Deus revelada na sua palavra, da revelação bíblica do Criador dos céus e da terra, tem muitas características distintivas em relação às demais religiões, seitas e o próprio moralismo. E uma das características distintivas do cristianismo e que o torna único em relação a todas as demais religiões e também o diferencia do moralismo é exatamente o fato de que a fé cristã não apenas exige de nós. O cristianismo não consiste meramente de um código de conduta, de um código de ética, ou de uma relação de imperativos morais aos quais nós devamos nos conformar. Não. Isso ocorre com as outras religiões, isso ocorre com o moralismo, que demanda de nós uma determinado padrão de conduta moral, mas não nos dá nada, não nos habilita, não nos capacita, não nos qualifica a responder positivamente a essas demandas morais. O cristianismo não é assim, meus irmãos. Nós encontramos elevado padrão moral, exigências elevadas no que diz respeito à nossa fé, à nossa vida, à nossa conduta, mas pela misericórdia e graça de Deus, o mesmo evangelho que demanda, que requer de nós uma elevada conduta moral, ele também nos qualifica, nos habilita e nos capacita a responder positivamente a essas demandas, a obedecer à vontade de Deus revelada na sua palavra, revelada nas Escrituras. E a passagem que nós temos a considerar nesta noite, meus irmãos, enfatiza exatamente esse último aspecto da fé cristã. Enfatiza o fato de que a elevada conduta moral que o Evangelho demanda de nós pode ser alcançada e cumprida não meramente pela nossa força, não meramente pelos nossos méritos, mas porque o próprio Deus, que se revela dos céus na sua palavra, nos qualifica, nos capacita, nos habilita a obedecer à sua vontade revelada na sua palavra. E meus irmãos e irmãs, isso é tão confortador, tão consolador para nós. Com a graça de Deus, nós estamos já
na reta final da nossa exposição da primeira carta aos Tessalonicenses. Durante vários meses, temos estudado essa carta, porção após porção, e, se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos concluindo a exposição da primeira carta aos Tessalonicenses. E, acompanhando essa exposição, os irmãos conhecem bem o contexto em que esses versículos que nós acabamos de ler e pretendemos considerar nesta noite se encontram. Os irmãos sabem que desde o início do capítulo 4, o apóstolo Paulo exorta os crentes de Tessalônica com relação a vários aspectos da vida. Encontramos desde o capítulo 4, verso 1, até o versículo 22 do capítulo 5, no final da passagem que o presbítero Célio leu há pouco, uma série de exortações. Os crentes de Tessalônica são exortados à santidade, à santificação, nos primeiros versos do capítulo 4. Eles são exortados ao amor, a crescerem no amor que eles vinham já demonstrando uns para com os outros. São exortados à vigilância, à sobriedade, são exortados à fé, são exortados a ter uma conduta correta, adequada com relação aos líderes da igreja, como vimos aqui recentemente, estudando os versículos 12 e 13 do capítulo 5. São exortados com relação aos demais membros da igreja e às pessoas de um modo geral. E são exortados, como eu estive considerando aqui com os irmãos no domingo passado e no domingo anterior também, com relação aos nossos deveres e às nossas responsabilidades na nossa relação com Deus. Tanto no que diz respeito à alegria cristã, à oração incessante a Deus, à gratidão a Deus, a não apagarmos o espírito, a não desprezarmos a declaração da vontade de Deus e a avaliarmos todas as coisas que nos são ensinadas, a rejeitarmos aquilo que não é bom e a nos apegarmos firmemente àquilo que representa, de fato, a vontade revelada de Deus. Como povo eleito de Deus, nós somos chamados a viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida santa, no mais alto padrão moral concebível e inigualado por qualquer outra religião ou filosofia de vida. E seguindo exatamente, meus irmãos, toda essa porção exortativa da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós encontramos o nosso texto, que consiste daquilo que nós poderíamos chamar de uma oração desejo. Isto é, uma oração de Paulo, seguindo todas essas exortações, em forma de desejo. Isso é comum relativamente comum que ocorra. Nós podemos orar a Deus usando o imperativo, esse tempo verbal, que não necessariamente implica em uma ordem, mas também é utilizado em orações, em súplicas, em solicitações. Quando diretamente nós nos dirigimos a Deus e oramos: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, ser gracioso para conosco.
E então oramos utilizando os verbos no imperativo, como disse, não para expressar uma ordem, porque nós não podemos dar ordem a Deus, mas para expressar também pedidos e súplicas, como frequentemente o fazemos através do modo imperativo. Mas nessa oração que encontramos aqui, no versículo 23, o apóstolo Paulo não se dirige diretamente a Deus, mas ele faz uso de um modo muito raro na língua original, no grego koiné, o modo optativo, que é utilizado para expressar um desejo, um anelo. Quando então o apóstolo Paulo ora, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso chamamos essa oração de uma oração desejo. E talvez os irmãos ainda lembrem que o apóstolo Paulo concluiu a primeira grande sessão da sua carta, que encerra no final do capítulo 3, com uma outra oração desejo. Em vários aspectos, muito semelhante a essa oração que nós acabamos de ler aqui. No capítulo 3, irmãos podem, por favor, observar, nos versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo também faz essa oração em forma de desejo, dizendo: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Há, irmãos, algumas semelhanças evidentes entre essas duas orações. Como eu disse, ambas utilizam o mesmo modo verbal, raro no grego bíblico, o modo optativo, expressando assim um desejo. Ambas as orações concluem uma seção importante da carta, a primeira oração concluindo a primeira seção até o capítulo 3, e a segunda oração concluindo essa segunda seção exortativa que compreende os capítulos 4 e 5. Ambas utilizam um pronome enfático no grego, aqui traduzido por mesmo, quando lemos no verso 11, ora, o mesmo, nosso mesmo Deus e Pai. E lemos aqui no capítulo 5, no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E também são semelhantes, porque em ambas encontramos, ou ambas as orações encerram com uma nota escatológica. Assim como nessa oração que lemos, no final do versículo 23, nós lemos íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, assim também a oração anterior, no versículo 13, encerra-se com essa nota escatológica: confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Temos, portanto, irmãos, uma passagem paralela que, em um determinado aspecto, nos auxiliará a compreender essa passagem que temos diante de nós, nos versículos 11 e 13 do capítulo 3. Aqui temos, portanto, meus irmãos, uma oração em forma de desejo. E nada mais natural que o apóstolo Paulo conclua a sua carta com uma oração a Deus pela santificação dos membros
da igreja de Tessalônica. Após tantas exortações à santificação, após tantas admoestações àquela igreja que vinha progredindo bem na fé, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nada mais apropriado que o apóstolo Paulo então recorra a Deus e interceda e ore para que aqueles irmãos possam ser qualificados e habilitados e capacitados a cumprirem todas essas admoestações, todas essas exortações, quando o apóstolo Paulo ora, expressando assim o seu desejo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, portanto, irmãos, é o tema da passagem que nós temos diante de nós, uma oração por santificação. Ou poderíamos dizer também o desejo do apóstolo Paulo com relação aos crentes de Tessalônica. Vamos analisar um pouco, irmãos, estudar um pouco essa oração de Paulo pela santificação dos membros da igreja de Tessalônica. E vamos fazer isso elaborando algumas perguntas e procurando responder a essas perguntas que o texto mesmo nos responde. A primeira pergunta: a quem o apóstolo Paulo ora e qual a implicação disso? Depois, por que o apóstolo Paulo ora, isto é, o objeto da sua oração? Depois, para que o apóstolo Paulo ora, isto é, o objetivo ou o propósito da oração do apóstolo Paulo? E, finalmente, então, com base em que o apóstolo Paulo ora, isto é, qual é o fundamento ou a base da oração do apóstolo Paulo pela santificação dos membros da igreja de Tessalônica. A quem o apóstolo Paulo ora, meus irmãos? O apóstolo Paulo começa a sua oração dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. A oração do apóstolo Paulo, portanto, é dirigida ao Deus da paz. E, ao fazer isso, o apóstolo Paulo utiliza essa expressão muito comum em várias outras cartas suas, especialmente na seção final das suas cartas. Os irmãos não precisam fazer isso agora, mas se forem ler Romanos no capítulo 15, no versículo 33, Romanos no capítulo 16, no versículo 20, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, Filipenses, capítulo 4, verso 9, e outras passagens, outras porções da carta do apóstolo Paulo, verão que era muito comum o apóstolo Paulo se referir a Deus como o Deus da paz. Biblicamente, meus irmãos, paz significa a totalidade das bênçãos conferidas pelo Evangelho. Nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, a paz significa aquela tranquilidade interior resultante da justificação e da santificação de uma pessoa. Paz é aquela sensação de tranquilidade que uma pessoa pode alcançar, resultante da convicção de que, embora se encontrasse outrora no estado de inimizade para com o seu Criador, pela própria iniciativa do Criador, Santo e Todo-Poderoso, ele foi justificado, encontra-se agora em paz com Deus e experimentando esse processo de santificação, pode desfrutar dessa tranquilidade que só o Evangelho e essa condição de bem-aventurança em que nos encontramos pela misericórdia e graça de Deus, nós podemos, ou alguém pode desfrutar.
E a expressão aqui utilizada, Deus da paz, portanto, aponta não apenas para a natureza de Deus, mas aponta também para a fonte da paz, no sentido mais pleno que nós podemos imaginar, como resultado da salvação, da justificação e da santificação. Podemos dizer, meus irmãos e irmãs, sem medo de errar, que ninguém conhece paz verdadeira enquanto se encontrar alienado de Deus por causa do pecado. Ninguém nesse mundo jamais poderá experimentar paz verdadeira enquanto o pecado se encontrar como uma barreira impedindo, obstacularizando assim o seu relacionamento para com Deus, o seu relacionamento para com o seu Criador. E a implicação, meus irmãos, do fato do apóstolo Paulo orar a Deus, suplicando pela santificação dos membros da igreja de Tessalônica, é que santificação não é obra meramente humana. Santificação é obra de Deus também. Assim como a salvação é obra de Deus, na Bíblia a santificação também é obra de Deus. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo, então, após exortar tanto a igreja de Tessalônica, com relação à santidade deles, no que diz respeito à impureza sexual, no que diz respeito ao amor fraternal, no que diz respeito à vigilância, no que diz respeito à sobriedade, no que diz respeito à fé, no que diz respeito ao relacionamento para com a liderança, ao relacionamento mútuo entre os membros da igreja, no seu relacionamento para com Deus, o apóstolo Paulo, então, agora volta-se para Deus e ora a Ele, suplicando, pedindo, desejando que Deus, o Deus da paz, santifique em tudo os membros da igreja de Tessalônica. Então essa, irmãos, é a implicação, isto é, a santificação não é obra do homem, a santificação é obra de Deus. Isso não significa de maneira nenhuma dizer ou inferir que o homem seja irresponsável do que diz respeito à sua santificação. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não teria exortado como exortou desde o início do capítulo 4 até o versículo 22 do capítulo 5, aquela igreja a se empenhar, a se esforçar, a andar de conformidade com a vontade de Deus acerca desses vários aspectos que eu já mencionei e já relembrei aqui os irmãos agora. Não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria escrito à igreja de Filipos, aos filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, exortando aqueles irmãos a desenvolver a sua salvação, a vossa salvação, com temor e tremor, porque nos compete, com a graça e com a misericórdia de Deus, fazer uso de todos os meios de graça que Deus coloca à nossa disposição, com diligência, com fidelidade, para o bem-estar da nossa alma, para o desenvolvimento da nossa salvação, para o nosso crescimento na graça de Deus, isto é, para a nossa santificação. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina que a santificação cai como que do céu, de maneira súbita, sem que exigir de nós que nós sejamos diligentes e nos empenhemos no sentido de levarmos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo e a nos submetermos à vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas, meus irmãos, essa passagem deixa claro que apenas o nosso empenho, apenas o nosso esforço,
apenas a nossa dedicação no uso dos meios de graça, isso apenas jamais seria suficiente para a nossa santificação. É preciso que Deus mesmo opere em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. E é muito interessante observar que no mesmo contexto da passagem que li há pouco, da carta de Paulo aos Filipenses, onde ele exorta aqueles irmãos a desenvolverem a vossa salvação com temor e tremor, o apóstolo Paulo continua dizendo, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Isto é, a santificação é obra de Deus, é Deus quem realiza isso, é o Espírito Santo de Deus quem opera essa submissão à vontade de Deus no coração do crente, levando, portanto, o nosso pensamento cativo à obediência do Senhor. Mas não sem que utilizemos os meios de graça, não sem que nos empenhemos e nos esforcemos a obedecer à vontade de Deus revelada na sua palavra. Há uma outra passagem relacionada a esse assunto, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, onde lemos assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, mas isso se concretiza pela instrumentalidade da obra santificadora do Espírito no nosso coração, mediante a palavra de Deus, a fé revelada na palavra de Deus, a fé, desculpem irmãos, a fé na verdade do Evangelho. Então, meus irmãos, é a Deus que nós oramos, é ao Deus da paz que nós oramos. E é perfeitamente natural que o apóstolo Paulo, depois de exortar tanto aquela igreja, ele se volte agora para Deus e ore a Deus e manifeste o seu desejo a Deus, no sentido de que Deus mesmo, o próprio Deus e ninguém mais, realize essa obra que somente Ele pode realizar, isto é, a santificação do coração daqueles pecadores convertidos pelo Evangelho através da pregação da obra missionária do apóstolo Paulo ali na cidade de Tessalônica. E é perfeitamente natural também, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, nesse contexto, chame Deus de Deus da paz, porque a verdadeira paz, como eu disse, ela só é alcançada através da salvação, da justificação e também da santificação, porque sempre que o pecado se interpõe entre nós e Deus, a paz de Cristo deixa de existir no nosso coração e se torna prejudicada pela consciência de que nós erramos, de que nós falhamos, de que nós transgredimos a vontade de Deus, de que o pecado faz, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E chamo a atenção para esse fato, meus irmãos, que Deus é aquele que realiza a nossa santificação pelo Espírito Santo, pelo seu próprio Espírito que no nosso coração habita, o Espírito que é chamado Santo, mas isso não em detrimento da nossa responsabilidade em obedecer a Deus nesse processo de santificação. Mas, meus irmãos, pelo que o apóstolo Paulo ora? Já vimos que ele ora ao Deus da paz, mas pelo que ele ora? Tenho já indicado que o apóstolo Paulo ora pela santificação dos membros da igreja de Tessalônica. Na verdade, podemos dizer mais. Paulo não meramente ora a Deus pela santificação dos membros da igreja de Tessalônica. Na realidade, Paulo expressa o seu desejo
pela santificação completa dos membros da igreja de Tessalônica, pela plena santificação dos membros daquela igreja. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamo a atenção especialmente para a primeira parte. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, isto é, o mesmo Deus da paz vos santifique totalmente, completamente, que vocês sejam tornados plenamente, completamente santos diante de Deus, e que Deus mesmo realize essa obra. É verdade, meus irmãos, e Paulo sabia disso, que os membros da igreja de Tessalônica, eles já eram plenamente santos, no sentido em que já haviam sido plenamente separados do mundo e consagrados a Deus. A Bíblia sempre chama de santo aquilo que é separado do uso mundano e consagrado a Deus. Por isso, até mesmo altares, cortinas, instrumentos, templos no Antigo Testamento eram chamados de santos porque separados do uso cotidiano para serem consagrados a Deus. Mas não é nesse sentido, irmãos, que o apóstolo Paulo ora a Deus no sentido de que os membros daquela igreja fossem plenamente ou totalmente santificados diante de Deus. É verdade também que o apóstolo Paulo nunca ensinou a perfeita santificação nessa vida. O apóstolo Paulo nunca ensinou que é possível que nós, como crentes, alcancemos o estágio nessa vida aqui, em que nós possamos ser descritos como totalmente, plenamente, completamente santos. Na realidade, podemos dizer que não há um dia sequer na nossa vida em que nós não pequemos, ou por palavras, ou pensamentos, ou obras, ou por omissões de alguma maneira. Por isso a nossa Confissão de Fé de Westminster declara que mesmo as nossas melhores obras, as nossas melhores ações estão mescladas e tingidas de algum tipo de pecado, porque a nossa própria natureza está impregnada do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo exclama: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o pecado, o mal reside em nós, e o apóstolo Paulo aprendeu que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, muitas vezes, e aquilo que ele não deveria fazer, às vezes ele se encontrava fazendo. E o crente sincero, não hipócrita, haverá de confessar que, de fato, o mal reside em nós, e como João, dizer que reconhecer que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, e a verdade não se encontra em nós, a verdade não está em nós. É verdade, então, irmãos, que o apóstolo Paulo nunca ensinou a perfeita santificação nesta vida, nunca ensinou a perfeita santificação neste mundo. Mas é verdade também, por outro lado, como acontece aqui em várias outras passagens, que o apóstolo Paulo ensina que o crente deve perseguir a plena santificação nessa vida. Que o crente não deve se dar por satisfeito em uma santificação pessoal, parcial, mas que deve anelar, desejar e perseguir ser plenamente santo diante de Deus. E é verdade também, meus irmãos, que embora a santificação plena e perfeita não seja possível nesta vida, ela será possível quando da vinda do nosso Senhor Jesus em glória, quando da ressurreição do nosso corpo, quando da glorificação do nosso corpo, então nós seremos perfeitamente santificados e não haverá mais em nós, em qualquer parte da nossa ou área da nossa natureza, ou aspecto da nossa vida, qualquer mancha, qualquer mácula, qualquer ruga, qualquer dolo, mas nós seremos apresentados a Deus como santos e perfeitos, como uma esposa sem mácula, como aprendemos
na carta aos Efésios. Então, irmãos, esse é o objeto da oração do apóstolo Paulo aqui. A concretização da nossa santificação, a plenitude da nossa santificação. A Bíblia ensina claramente que a santificação é um progresso, que nós devemos avançar com a graça de Deus. Deus mesmo vai operando isso na nossa vida e nós insistimos no uso dos meios de graça, na mortificação da nossa carne, na obediência à vontade de Deus, e com a graça de Deus, então, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando mais e mais, até que na vinda de Jesus, então, torna-se dia perfeito e nenhuma mácula, nem um pecado mais existirá. E é por isso que o apóstolo Paulo ora, que aqueles irmãos cresçam em santidade, avancem nesse processo de santificação, de conformação à vontade de Deus revelada na sua palavra, e até que, naquele dia final da vinda do Senhor Jesus, eles se encontrem perfeitos e santos, já nem sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santos e sem defeitos. Mas, meus irmãos, como eu disse, aqui nós podemos perceber também qual é o propósito da oração do apóstolo Paulo, o objetivo da oração do apóstolo Paulo. Quando ele acrescenta ao seu pedido, primeiro pedido, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o que vem logo após no versículo dizendo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo, portanto, do apóstolo Paulo, quando ele ora que os crentes, que Deus santifique em tudo os membros da igreja de Tessalônica, é que quando o Senhor Jesus voltar, eles venham e possam ser apresentados a Deus completamente íntegros. O texto original dá a ideia de inteiros, de completos, de irrepreensíveis diante de Deus. E quando lemos uma passagem como essa, não podemos deixar de lembrar da carta aos Efésios, na porção que eu tenho feito referência, nos versículos 25 a 27 do capítulo 5, onde lemos assim, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo com essa oração. Que os irmãos de Tessalônica crescessem em santificação, com a graça de Deus e a habilitação do Espírito Santo de Deus, respondessem positivamente às suas exortações, de tal maneira que quando o Senhor Jesus retornasse em glória, um dos temas desta carta, eles pudessem ser encontrados no ponto mais elevado possível da santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E então alcancem a plena santificação quando seus corpos fossem transformados e glorificados e purgados de toda a contaminação e de toda a corrupção do pecado. Esse, portanto, é o objetivo. Mas os irmãos observem que, ao expressar esse objetivo na sua oração, o apóstolo Paulo utiliza uma expressão que tem dado margem a muita discussão e a muito debate. Quando ele orando diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis
na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Com base nesse versículo, exatamente, especialmente nesse versículo, e em alguns outros poucos, mas especialmente nesse, algumas pessoas na história da igreja defendem um conceito conhecido como tricotomista, isto é, defende a ideia de que a natureza humana é composta de 3 elementos essenciais: a alma, outro elemento distinto, o espírito, e outro elemento distinto, o corpo. Eu não tenho tempo para abordar essa questão tão controvertida numa mensagem como essa, e eu acabaria tirando o foco da mensagem para uma outra discussão teológica, relevante, importante também e controvertida, que o apóstolo Paulo, em detrimento daquilo que o apóstolo Paulo tem em mente aqui. Observem que o que o apóstolo Paulo faz aqui não é tratar de aspectos antropológicos. O apóstolo Paulo não está discutindo aqui a natureza humana. Só o que o apóstolo Paulo está fazendo é orar no sentido de que, quando o Senhor Jesus voltar, os crentes de Tessalônica sejam encontrados irrepreensíveis em cada aspecto, em cada área da vida. Em geral, meus irmãos, tanto o apóstolo Paulo como outros autores bíblicos usam apenas 2 expressões para definir a natureza humana: ou corpo e alma, ou corpo e espírito, apontando, assim, para uma natureza, uma parte material e outra parte imaterial da natureza humana. É, portanto, melhor, eu sugiro, juntamente com vários outros intérpretes da Bíblia, entender essa passagem não como se o apóstolo Paulo estivesse aqui definindo os elementos constitutivos da natureza humana, como tripartite, espírito, alma e espírito, mas como uma expressão retórica, semelhante àquela que nós encontramos, por exemplo, em Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, onde nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É comum o apóstolo Paulo acumular palavras, ou outros autores acumularem palavras também, quando eles querem expressar assim a totalidade, no caso aqui, a totalidade da nossa devoção ao Senhor. E dificilmente alguém iria construir aqui, num versículo como esse, uma teoria acerca da natureza humana, dizendo que o homem é composto de coração, de entendimento, de vontade, de força, como se esses fossem 4 elementos constitutivos essenciais da natureza humana. Dificilmente essa passagem, essas palavras aqui, o significado dessas palavras acrescenta alguma coisa àquilo que o apóstolo Paulo quis dizer na passagem paralela, que eu já mencionei para os irmãos, no versículo 13 do capítulo 3, aonde o apóstolo Paulo, também orando, nessa oração desejo a Deus pelos crentes de Tessalônica, ele diz: a fim de que sejam os vossos, aqui ele emprega a palavra corações, confirmados em santidades, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Mas como o assunto é complexo, mais precisa ser tratado, visto que é discutido
e que tem dado ocasião a tantos debates, eu preferi fazer assim. No domingo que vem, na escola dominical, ao invés de darmos continuidade ao estudo que nós estamos apresentando na escola dominical, por duas razões, eu estaria abordando exatamente essa questão aqui, das naturezas, dos elementos essenciais da natureza humana. E farei isso por duas razões, por três razões. Primeiro que, domingo, se eu fosse continuar com o estudo pela manhã, eu passaria para uma nova sessão da relação dos pais com os filhos, e eu teria apenas um domingo para fazer isso, quando na realidade eu vou precisar de 3 ou 4 domingos, porque no outro domingo eu estarei viajando, passarei um mês ausente, fora, e então não poderei dar continuidade a esse estudo. E também porque no meio de julho eu sei que pouquíssimas pessoas estarão aqui, e o assunto dos pais, na criação dos seus filhos, é tão relevante, tão importante, que eu considerei mais interessante deixar esse assunto, para iniciar esse assunto, quando retornar das férias, em meados de agosto, e então, quando os irmãos já estiverem retornados, então poder iniciar essa nova sessão no estudo que nós estamos fazendo no domingo pela manhã. E assim, portanto, ao invés de dar continuidade ao estudo que estamos fazendo na escola dominical, e ter que interromper logo no início, nessa nova sessão, e com tão poucas pessoas aqui, os irmãos que estiverem interessados nesse tema, nessa discussão, no domingo pela manhã, nós teremos a oportunidade de tratar de maneira mais detalhada desse versículo, dessa expressão aqui utilizada, espírito, alma e corpo, abordando esse debate entre as posições tricotomistas e dicotomistas, conforme aqueles que entendem que a natureza humana é constituída de 3 elementos e aqueles que entendem que a natureza humana é constituída apenas de 2 elementos. Entendo, como muitos outros, que na realidade a natureza humana é constituída apenas por 2 elementos. Mas quem quiser ouvir os argumentos, esteja aqui no domingo que vem, na escola dominical, e então teremos, nessa ocasião, sim, oportunidade para tratar melhor dessa questão. O que mais importa aqui, meus irmãos, e evidentemente esse é o propósito do apóstolo Paulo aqui, não é tratar de uma questão antropológica, não é formular cientificamente ou teologicamente uma teoria ou ensino acerca dos elementos essenciais da natureza humana, mas o que ele quer sim é enfatizar a inteireza da nossa santificação. O que ele quer é enfatizar que nós devemos ser apresentados completamente santos diante de Deus, e que a nossa santificação deve envolver todos os aspectos e todas as áreas e todas as faculdades da nossa vida. E finalmente, meus irmãos, observem também, e considero isso muito importante, a base ou o fundamento da oração do apóstolo Paulo. Nessa oração nós temos não apenas indicado a quem o apóstolo Paulo ora, pelo que o apóstolo Paulo ora, para que o apóstolo Paulo ora, mas também com que base o apóstolo Paulo faz a sua oração a Deus, suplicando pela plena santificação ou pela consumação da santificação dos membros da igreja de Tessalônica. E podemos dizer que há 2 bases para a oração do apóstolo Paulo a Deus pela santificação dos tessalonicenses. A primeira delas é o chamado de Deus, e a segunda, a fidelidade de Deus aos seus propósitos. Observem, irmãos, como o apóstolo Paulo conclui no versículo 24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é quem chama para a salvação. É Ele mesmo quem soberanamente escolhe dentre a raça humana caída
alguns, muitos, para manifestar a sua graça, a sua misericórdia e o seu poder, livrando-os da condenação do pecado, justificando-os diante de Deus e fazendo-os novas criaturas em Cristo Jesus. E Deus nos chama exatamente para a santificação. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, logo no início do capítulo 1, nos versículos 3 e 4, naquela eulogia, naquela bendição a Deus, naquele louvor a Deus pelas bênçãos que como crentes nós desfrutamos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E acrescenta no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, exatamente para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E é exatamente isso que está na mente do apóstolo Paulo aqui. O que o autoriza a ir a Deus e orar a Deus pela santificação daqueles irmãos é que eles eram eleitos de Deus. O apóstolo Paulo já tinha dito isso nessa sua carta, no início da sua carta aos Tessalonicenses. Os irmãos devem recordar que no capítulo 1, no versículo 4, o apóstolo Paulo disse que reconhecia, amados de Deus, a vossa eleição. Reconhecemos, amados de Deus, a vossa eleição. Quando ele havia dito: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, recordando, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Pelas evidências externas de santificação, de temor a Deus, de fidelidade, de amor daqueles irmãos, o apóstolo Paulo podia identificá-los como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus. Ora, se Deus escolhe para a santificação, para que nós nos tornemos irrepreensíveis diante de Deus, se esse é o objeto da nossa eleição, o alvo da nossa eleição, então Paulo se entende autorizado a orar a Deus e suplicar que Deus santifique aqueles irmãos, porque esse era o seu propósito, essa é a sua determinação da eleição, essa é a sua vontade ao nos eleger para a salvação e nos predestinar para a vida eterna. Portanto, a base da oração do apóstolo Paulo pela santificação plena daqueles irmãos é exatamente a eleição daqueles irmãos. Se fomos chamados por Deus para a salvação, nós fomos chamados por Deus para a santificação, porque Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então, nada mais natural que o apóstolo Paulo ore dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique plenamente, e o vosso espírito, alma, corpo, todo o vosso ser seja conservado íntegro e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama para sermos santos, e isso autoriza o apóstolo Paulo a orar a Deus pela santificação daqueles irmãos. Mas também, irmãos, os irmãos podem perceber que a base da oração do apóstolo Paulo não é apenas o chamado de Deus para a santificação, mas é também a fidelidade de Deus em cumprir os seus propósitos. Deus é fiel e poderoso para cumprir a sua vontade, meus irmãos e irmãs, para cumprir os seus propósitos. Há uma passagem conhecida no livro de Isaías, do capítulo 46, dos versículos 10 e 11, aonde lemos exatamente isso, aonde Deus mesmo declara a sua fidelidade no cumprimento das suas promessas. Em Isaías, do capítulo 46, podemos ler a partir do verso 9,
O apóstolo Isaías diz, na sua profecia, Deus mesmo falando através dele: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, diz o Senhor, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que hão de suceder, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem no seu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. O Deus que determina, cumpre. O Deus que estabelece um propósito, executa. O Deus que chama e que elege para a santificação, ele cumpre o seu propósito, porque ele é fiel e ele tem poder para isso. E sabendo disso, meus irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo, depois de orar pela santificação daqueles membros, diz: fiel é o que vos chama, também o qual também o fará. Deus chamou, Deus tem como propósito da eleição a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, pois ele mesmo fará, porque assim determinou, e ele é fiel e ele tem poder para isso. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Em última instância, portanto, meus irmãos, a santificação é obra não do homem, mas sim obra de Deus. E Deus não apenas é fiel, mas tem poder para isso. Judas, no final da sua carta, no versículo 24, ele ora, dizendo, ele faz essa doxologia, dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar do tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo Jesus, nossa glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus é poderoso para vos guardar dos tropeços e para vos apresentar imaculados diante da sua glória. Não é outra coisa que o apóstolo Paulo diz nessa sua oração, quando ele declara: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Meus irmãos, quero só concluir essa exposição dessa oração do apóstolo Paulo, destacando algumas lições para nós. Quero destacar apenas 3 lições. Uma delas diz respeito ao alvo moral do crente nessa vida. Esse alvo é a completa santificação. Isso o apóstolo Paulo deixa claro aqui. Não que nós possamos alcançar essa santificação nessa vida, mas isso é algo a ser sempre perseguido, sempre buscado, sempre anelado, com todo empenho, com toda diligência, fazendo uso dos meios de graça, que é o meio que Deus mesmo dispôs para o nosso crescimento e para a nossa santificação. Até aquele dia glorioso em que o Senhor Jesus retornar em glória e então ressuscitarmos, como o apóstolo Paulo abordou nessa carta, e os nossos corpos forem glorificados e purgados de toda a corrupção, de todo o pecado, de toda impureza. E então essa promessa se cumprirá e Deus nos deixará plenamente, completamente, inteiramente santos. Não uma santificação gnóstica, apenas do Espírito, mas uma santificação inteira, uma santificação plena, uma santificação cristã, que envolve o nosso corpo, envolve a nossa mente,
envolve os nossos pensamentos, envolve os nossos sentimentos, envolve a nossa vontade, envolve o nosso coração, envolve a nossa consciência, envolve a nossa alma, envolve o nosso espírito, seja lá como quisermos chamar, e nos envolve completamente, inteiramente. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui. Nós fomos chamados exatamente para isso, meus irmãos. E é isso que, com a graça de Deus, nós devemos perseguir. O nosso alvo moral nesta vida não é sermos parcialmente santos, ou santos no corpo, ou santos no espírito, ou santos em qualquer área da vida, mas sermos santos em todas as áreas da nossa vida, e é isso que, com a graça de Deus, nós devemos buscar. A segunda lição diz respeito ao autor da nossa santificação. Tenho ressaltado e quero ressaltar mais ainda, que o autor da nossa santificação é Deus. É especialmente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Isso não nos torna, tenho que ressaltar, irresponsáveis no que diz respeito à nossa santificação. Jamais seremos santificados se não fizermos uso diligente e responsável dos meios de graça que Deus colocou à nossa disposição. Mas ainda que façamos uso de todos os meios de graça que Deus colocou à nossa disposição, sem a operação do Espírito através desses meios, nós jamais alcançaremos a santificação. Pessoa alguma jamais será santificada sem a operação do Espírito Santo agindo na nossa vida, operando no nosso coração, mediante os meios de graça que Deus nos concedeu, especialmente mediante a sua palavra sendo aplicada ao nosso coração e à nossa vida. Deus é o autor da nossa santificação. Podemos estar certos que quando, de alguma maneira, numa pregação, na leitura da Bíblia, da nossa oração, numa circunstância ou noutra, nós somos movidos e em nós brota esse desejo de querer fazer a vontade de Deus, de querer ser santo, de ao participarmos da ceia, determinarmos no nosso coração com sinceridade e não pecar, em não mais errar naquilo que nós temos errado, e em crescermos na graça por trás desses sentimentos, por trás dessas vontades, desse desejo, está o Espírito Santo de Deus, operando a santificação na nossa vida, especialmente através dos meios de graça que Deus coloca à nossa disposição. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, mas é o próprio Senhor quem age e quem opera para a nossa santificação. E a última lição, meus irmãos, que eu desejo extrair desse texto para aplicar a nossa vida, diz respeito ao conforto que essa passagem, que encontramos nessa passagem para a nossa vida, especialmente no que diz respeito à fidelidade de Deus. Quando, no decurso desses meses, estamos estudando essa primeira carta aos Tessalonicenses, certamente os irmãos passaram pela mesma experiência que eu passei, especialmente a partir do versículo 4. Diante de tantas exortações à santificação, ao amor, à fé, à sobriedade, a nos conduzirmos de maneira correta nas várias relações com os homens, nas várias relações com Deus, o sentimento sempre é: eu não sou suficiente para essas coisas. Se depender de mim, eu jamais cumprirei a vontade de Deus claramente expressa aqui para a minha vida, porque eu sou pecador e encontro essa lei que o mal reside em mim e que muitas vezes aquilo que eu quero fazer, não faço, e aquilo que eu não quero fazer, por causa do pecado que reside em mim, eu acabo fazendo. Se fôssemos depender de nós, teríamos que dizer como Paulo: quem é suficiente para essas coisas? Mas graças a Deus aqui também podemos dizer: a nossa suficiência vem do Senhor. Deus é fiel. E nada mais apropriado, meus irmãos e irmãs, que depois de tantas admoestações e exortações, o apóstolo Paulo anime e encoraje aqueles irmãos, lembrando que Deus é o autor da nossa santificação, de que Ele é fiel.
Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que nos chama. Fiel é aquele que começou boa obra em nós e há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus é fiel, a palavra de Deus nos ensina, e jamais permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação ou a provação, Deus nos suprirá do livramento, dos meios necessários para que nós possamos sair inculpados e vencedores diante das tentações. Deus é poderoso, como lemos, irmãos, para nos guardar dos tropeços e para nos apresentar imaculados diante da sua glória. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça e a determinação, particularmente quando participamos da ceia do Senhor, de renovar diante de Deus a nossa determinação, a nossa vontade, a nossa disposição de sermos santos como Deus é santo e levarmos a nossa vida toda cativa à obediência de Cristo e anelarmos a santificação em todas as áreas da nossa vida e a buscarmos isso com fidelidade, com diligência e com empenho. E nos momentos de desânimo, é bom sempre lembrar, fiel é o que nos chama, o qual também